CBN Goiânia. Apresentação: Bruno Nascimento. Horas e 43 minutos. Você, ouvinte, sabe que as empresas não podem reter as carteiras de trabalho? Pois é, este é o assunto do Direito e Cidadania, aliás, o Direito e Justiça, o nosso quadro de todas as terças-feiras aqui no CBN Goiânia, que conversa hoje com o vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, Edson Veras. Vice-presidente, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bem, a carteira de trabalho é um documento que registra as atividades da pessoa enquanto trabalhador, né? O seu uso é necessário a todos os trabalhadores que estejam em atividades ligadas ao comércio, indústria, sendo obrigatório o registro do empregado. Mas a empresa não pode ficar com esse documento? Não. A carteira de trabalho é um documento obrigatório para todos os empregados. Nesse documento é registrado a função, a data de admissão, o salário, os principais dados do contrato de trabalho. Esse documento, ele precisa ir para a posse do empregador para fazer as devidas anotações, é bem verdade. Esse documento não pode permanecer por mais de 48 horas, ele tem que ser registrado e devolvido ao empregado, sob pena de multa, não é, para o patrão, ou até indenização, se essa retenção dolosa ela resultar em algum outro prejuízo. Bem, agora, há quanto tempo que a carteira de trabalho geralmente fica com a empresa para que esse registro aconteça? Olha, Bruno, se a lei estabeleceu esse prazo de 48 horas, então esse é o prazo legal, é o prazo permitido para que a empresa faça isso. Normalmente não precisa mais do que isso, porque são registros e apontamentos do contrato de trabalho do empregado, que os contadores das empresas conseguem fazer isso em algumas horas. Esse prazo ele é de 48 horas, porque certamente a empresa precisa programar dentro da sua dinâmica empresarial diária essa assinatura. 48 horas é um prazo mais do que suficiente para que a empresa assine a carteira e devolva ao empregado. Bem, agora, que tipo de prejuízo o empregado pode ter caso a empresa demore a entregar a carteira de trabalho? Essa retenção, normalmente, Bruno, ela costuma acontecer, ela pode acontecer por uma má-fé do empregador. Às vezes ele pega a carteira de trabalho do empregado para fazer a anotação e não anota, e o tempo passa. Normalmente o empregado ele vai ter necessidade no momento da dispensa e é surpreendido com a anotação não realizada. A carteira de trabalho, como ela é única para vários contratos, cada nova contratação tem uma nova anotação, o prejuízo que o empregado costuma ter, se a empresa retém e perde esse documento, por exemplo, é a impossibilidade de uma anotação imediata em um novo contrato. Ele pode tirar uma segunda via, mas aquelas anotações, aquele histórico de vínculos anteriores, ele acaba sendo perdido. Aí, nesses casos, a empresa tem que indenizar o empregado. São dois tipos de penalidades. O simples fato de não entregar, não devolver a carteira nesse prazo de 48 horas, gera uma multa que pode chegar até 15 vezes o valor do salário regional. E o prejuízo ao empregado pela não devolução gera direito à indenização, que se reverte ao empregado. Vice-presidente, agora nós temos aqui a pergunta do ouvinte Edson Couto, lá da Vila Nova. Ele faz a seguinte pergunta: ele disse que perdeu a carteira de trabalho dele, e o que ele deve fazer agora para ter todos aqueles registros que ele já tinha na carteira de trabalho? Ele deve procurar empresa por empresa? Sim, ele deve procurar empresa por empresa. Esses apontamentos contratuais, eles ficam nos bancos de dados do INSS, da Caixa Econômica, porque cada vínculo de emprego gera direito a uma conta vinculada depositada na Caixa Econômica, onde fica registrados os dados do contrato de trabalho.
Então, ele tem condições de resgatar os dados do contrato de trabalho e solicitar que a empresa novamente faça o registro. Para a empresa não vai acarretar qualquer prejuízo, porque o fato de reanotar um contrato que já existiu, onde a empresa cumpriu com todas as obrigações dela, não vai gerar nenhum outro percalço para a empresa. Então, ele deve buscar fazer uma nova carteira de trabalho e procurar os empregadores para fazer uma reanotação daquele contrato. Tá ok. Edson, muito obrigado, viu, por participar aqui do nosso quadro Direito e Cidadania. Eu falei mais cedo Direito e Justiça, esse é o quadro antigo. O quadro agora é Direito e Cidadania de hoje, desta terça-feira. Muito obrigado, tenha um bom dia. Um bom dia. A OAB Goiás, através da nossa diretoria, do presidente Henrique Tibúrcio, está à disposição da sociedade. Tá ok, muito obrigado ao vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, Edson Veras, conversando conosco no nosso quadro Direito e Cidadania, que hoje abordou a questão das carteiras de trabalho, o tempo que a empresa pode ficar com esta carteira retida